Vamos lá para mais uma aula falando sobre agora introdução à função e abordando esses três tópicos: produto cartesiano, relação e função. Então, antes de a gente começar com o produto cartesiano, vamos recapitular rapidozinho o que a gente viu no último vídeo, que foi falando sobre pares ordenados, ok? Então, o par ordenado ele é composto por um elemento de x e o outro pertencente a y, e esses pares ordenados eles são marcados no plano cartesiano. Verificamos que o plano cartesiano são duas retas numéricas, uma na horizontal deitada, outra na vertical em pé. A na horizontal, a deitada, a gente chamou de x e tem o nome de abscissa. A vertical em pé é y, tem o nome de ordenada. Esse plano cartesiano foi dividido em quatro partes: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e aqui foram determinados os sinais, né? Então, primeira coordenada, no primeiro quadrante, eu tenho os sinais de x e y positivos. No segundo quadrante, eu tenho o sinal de x negativo e de y positivo. No terceiro quadrante, tanto x quanto y negativo. No quarto quadrante, o sinal de x positivo e de y negativo. Isso serve para indicar em qual quadrante está localizado o seu par ordenado. Diante disso, vamos para o nosso produto cartesiano. Então, o produto cartesiano nada mais é do que a associação entre dois conjuntos através de pares ordenados. Então, na definição, ele diz aí: dados dois conjuntos A e B, não vazios, denominamos produto cartesiano. A cartesiano B ou B cartesiano A é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, onde x pertence ao primeiro conjunto e y ao segundo conjunto. O que é que ele quer dizer com essa definição toda? Que você vai associar o conjunto A com o conjunto B, vai ligar esses dois conjuntos através de pares ordenados. Como assim? Vamos ver no exemplo. Então, ele deu aí dois conjuntos, o conjunto A, 1, 3 e 4, o conjunto B, 2 e 5. Ele pede para eu fazer o produto cartesiano de A com B e de B com A. Lembrando apenas que um conjunto ele pode ter três formas de representação: a listagem, que é essa onde ele lista os elementos; a sentença, onde ele lhe dá uma sentença, lhe dá um comando que lhe dê condições de saber quais são os elementos que pertencem a esse conjunto; ou através do diagrama. Essas três formas de representação, aqui também no produto cartesiano, nós teremos três formas de representação. A primeira delas é a listagem, assim como o conjunto, também a sua primeira representação é a listagem. Então, a listagem ele lista os elementos. Então, vamos lá listar os elementos do meu produto cartesiano. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o primeiro número, o A, do A, o 1, e vou fazer pares ordenados com todos os elementos de B. Então, eu vou fazer o par ordenado 1 com 2, vou fazer o par ordenado 1 com 5. Feito isso, passo para o segundo número de A e repito o mesmo processo. 3 com 2, 3 com 5. O último número de A, 4 com 2, 4 com 5. Está aí o meu produto cartesiano de A com B. Ok? Vamos fazer a mesma coisa de B com A, só que agora como B está na frente, B é o primeiro conjunto. Então, aqui agora, os elementos de B ele vai vir na primeira coordenada. Então, aqui eu vou ficar com 2 e 1, 2 e 3, 2 e 4. 5 e 1, 5 e 3, 5 e 4. Então, tá aí o meu produto cartesiano em forma de listagem. Vamos agora verificar como é que eu faço esse produto cartesiano, como é que eu represento ele através do diagrama, chamado diagrama de flechas. Coloco os dois conjuntos aí dentro do diagrama, conjunto A e o conjunto B, sendo que o primeiro conjunto, que ele está dizendo aí, que é A cartesiano B, então o primeiro conjunto A vem na frente, o B vem depois. Esse conjunto A é onde vai partir as flechas. O primeiro conjunto é onde parte as flechas. Então, a gente vai ligar o 1 com 2, o 1 com 5, que foram os dois pares ordenados que a gente fez anteriormente. 3 com 2, 3 com 5, 4 com 2, 4 com 5. Quando a gente faz o produto cartesiano de B com A, repare que o conjunto B agora veio para frente. Por quê? Porque é dele que vai partir as setas agora. Então, eu vou ficar com 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4, 5 com 1, 5 com 3, 5 com 4. Vamos fazer essa mesma representação no plano cartesiano.
para facilitar, eu peguei o produto cartesiano que nós fizemos, os dois, em forma de listagem, coloquei aqui para poder verificar. O que a gente vai fazer? Marcar todos esses pares ordenados aqui embaixo no meu plano cartesiano. Então, marquei o primeiro par ordenado 1 e 2, depois o par ordenado 3 e 2, depois o par ordenado 4 e 2. O par ordenado 1 e 5, o 3 e 5 e o 4 e 5. Montei aqui o meu produto cartesiano. Faça a mesma coisa de B com A. Então, venho aqui e marquei 2 e 1, 5 e 1, 2 e 3, 5 e 3, 2 e 4, 5 e 4. Repare que aqui fica aparecendo um retângulo deitado e aqui um retângulo em pé, ok? Então é assim que nós vamos fazer o nosso produto cartesiano. Vamos ver mais um exemplo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Então ele deu dois conjuntos, ele quer que faça o produto cartesiano e apresente ele de duas formas, na forma da listagem e na forma do plano cartesiano. Na forma da listagem, eu tenho aqui o 2, que é esse 2, com esse menos 2, então fica 2 menos 2, 2 menos 1, 2, 0, 2, 1. Vai para o 4 e repete o mesmo processo. 4 menos 2, 4 menos 1, 4 e 0, 4 e 1. 6 e menos 2, 6 e menos 1, 6 e 0, 6 e 1. 7 menos 2, 7 menos 1, 7 e 0, 7 e 1. Fiz o produto cartesiano de A com B através da listagem. Vou pegar todos esses pares ordenados aqui agora e marcar no meu plano cartesiano. Então, o primeiro par ordenado é o 2 e menos 2, depois o 2 e menos 1, depois o 2 e 0, depois o 2 e 1. 4 e menos 2, 4 e menos 1, 4 e 0, 4 e 1. 6 e menos 2, 6 e menos 1, 6 e 0, 6 e 1. 7 menos 2, 7 menos 1, 7 e 0, 7 e 1. Então, aí, acabei de marcar o meu produto cartesiano dentro do meu plano cartesiano. Ok? Então, é através desse produto cartesiano que vai surgir a relação. E a partir dessa relação que surge o que é uma função. Ok? Então, a relação, que é uma relação? Ele diz que a relação é um subconjunto do produto cartesiano que segue uma lei de formação. Ou seja, a relação vai ser um pedaço do produto cartesiano, mas não um pedaço qualquer. Um pedaço que vai seguir uma lei, vai seguir uma lei de formação. Ou seja, cada problema vai ter sua lei de formação específica, ok? Mas vamos verificar como é que funciona isso na prática. Então ele diz aí, o conjunto R de pares ordenados x e y de A cartesiano B, tais que y é o dobro de x. Então, aqui está a minha lei de formação, ó. Y é o dobro de x. Ele deu o conjunto A, deu o conjunto B, ele pede para representar das três formas possíveis o conjunto relação. O conjunto relação segue as mesmas formas de representação do produto cartesiano. Então, vamos primeiro fazer o produto cartesiano, porque é a partir desse produto cartesiano que nós encontramos o conjunto relação. Então, aqui eu vou ficar com 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6, 1 e 8. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 2 e 8. 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6, 3 e 8. 4 e 2, 4 e 4, 4 e 6, 4 e 8. Fiz o meu produto cartesiano. Agora, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar os pares ordenados onde segue essa lei de formação, ou seja, o y é o dobro, ou seja, duas vezes o valor de x. Ou seja, lembrando que o primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y. Então, vou pegar o primeiro elemento aqui. Qual é o dobro de 1? 2. Tem 2 do lado do y? Tem. Então, o par ordenado 1 e 2 segue essa lei de formação. Por quê? Porque o valor do y, 2, foi o valor de x, que é 1 vezes o 2. Ou seja, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho aqui o primeiro par ordenado da minha relação, o e 2. O segundo vai ser o quê? 2 e 4, depois 3 e 6, depois 4 e 8. Repare que todos esses pares ordenados aqui, ó, o dobro de 2,
4. O dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. Todos eles seguem essa lei de formação, onde o y é o dobro do valor de x. Então, peguei o meu conjunto relação que está escrito através da listagem, vou escrever ele através do meu diagrama. Então, pego os dois conjuntos, o A e o B, e aí eu vou ligar apenas esses pares ordenados, ou seja, eu vou ligar apenas o 1 com 2, o 2 com 4, o 3 com 6, o 4 com o 8. E aí está o meu conjunto relação. Faço a mesma coisa no meu plano cartesiano. Então, marco o par ordenado 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8. Ah, professor, posso ligar isso aqui? Não, você não vai ligar porque nesse momento a gente está falando de produto cartesiano, de apenas uma relação. Ou seja, aqui a gente só está marcando os pares ordenados. Então, marquei os pares ordenados, está feito o meu conjunto relação sendo demonstrado no plano cartesiano, ok? Partindo aqui para um próximo exemplo, ele diz aí, o conjunto de R de pares ordenados, agora ó, a minha lei de formação é Y, é o valor de X somado com 1. Então, venho aqui, faz o produto cartesiano, que é o mesmo exemplo anterior, tá o mesmo produto cartesiano, só que agora a relação, a lei de formação é y igual ao valor de x somado com 1. Então, lembrando, x o primeiro, a coordenada, y a segunda. Então, ele está dizendo que o valor de x, o valor de y é o valor de x somado com 1. Então, esse valor é de x, 1 com 1 daqui, 2. Então, esse par ordenado entra. Qual é outro par ordenado que vai entrar? O 3 e o 4. Tem algum outro par ordenado que vai entrar? Não, só o 3 e o 4. Porque alguma coordenada dessa carreira aqui de 4, não. Porque quando eu somo 4 com 1, dá o 5. Então, não tem nenhuma coordenada 4 e 5. Quando eu somo aqui, essa fileira aqui, que todos os x é 2. Quando eu somo 2 com 1, dá 3. Não tem nenhuma coordenada 2 com 3. Então, essas duas coordenadas é que faz parte desse conjunto relação. Vamos escrever isso dentro do diagrama. Então, eu só faço a ligação de 1 com 2 e de 3 com 4. Está aí o meu conjunto relação. Por que eu aprendi isso? Que é justamente agora nós vamos entender o que é uma função. Então, nesse momento, eu terei 3 relações. 2 delas não é função e uma delas vai ser função. E aí eu vou explicar o porquê que não é e o porquê que é função. Então, a primeira relação, eu tenho aí esse conjunto relação. Repare que esse conjunto A, ele tem um nome. Ele é chamado de conjunto de partida, que é onde parte as flechas. O B, que recebe as flechas, é chamada de conjunto de chegada. E aí eu verifico. Repare que eu tenho aqui um elemento no conjunto A que não está ligado no conjunto B. Por causa disso, não é função. Então, não vai ser função por quê? Porque eu tenho elementos do conjunto de partida que não está associado ao conjunto de chegada, ou seja, ele não está ligado ao conjunto de chegada. Então, daqui a gente já tira uma definição. A gente já tira que para ser função, todos os elementos do conjunto de partida têm que estar ligados ao conjunto de chegada. Como eu tenho um elemento aqui, esse 4, que não está ligado a ninguém, não vai ser função. Partindo para a segunda relação. Aqui agora eu verifico. Todos os elementos do conjunto de partida estão ligados ao conjunto de chegada. Então, pelo que a gente viu no exemplo anterior, isso seria função. Contudo, isso também não é função. Por que não é função? Porque eu tenho um elemento do conjunto de partida, ó, que está ligado a 2 elementos do conjunto de chegada. Ou seja, esse 4 ele está ligado a 2 números. Quando isso ocorre, também não é função. Então, eu não posso ter um número do conjunto de partida ligado a 2 números do conjunto de chegada. Então, também não é função. Então, obviamente, que esse terceiro exemplo vai ser uma função. Repare, eu tenho todos os elementos do conjunto de partida associado ao conjunto de chegada e cada um deles só está ligado a um número, que foi os 2 casos que a gente tirou a conclusão nos 2 exemplos anteriores. Então, nesse momento, isso daqui vai ser uma função. Então, ele diz, logo, é função quando todos os elementos do conjunto de partida estão associados a um único elemento do conjunto
de chegada. No momento em que a minha relação ela vira uma função, os seus nomes modificam. O que era conjunto de partida passa a ser chamado domínio. O que é conjunto de chegada passa a ser chamado contradomínio. E esses elementos do contradomínio que estão associados ao domínio, esses elementos que estão ligados ao domínio, eles vão ser chamados de imagem da função. E aí o Fzinho, ele deixa de existir, ou o Rzinho deixa de existir, e nesse momento vai existir o F de x. O que é esse F de x? Ele está dizendo que é uma função, porque isso é uma função, que depende da existência do x. Então, é uma função que depende do x, ok? Então, isso daqui é que é uma função. O que é uma função? Função é uma relação. O que é que acontece para a relação virar função? Todos os elementos do conjunto de partida têm que estar associados a um único elemento do conjunto de chegada. Quando isso ocorre, a relação vira uma função. Então, aqui eu tenho que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. E aí, para finalizar, vamos ver um exemplinho aqui. Aí a definição, que a gente já acabou de verificar, dados dois conjuntos A e B, definimos como função uma relação binária de A em B, tal que para todo elemento x pertencente a A, existe correspondência a ele a um único elemento y pertencente a B, denominado de imagem, que foi a definição que a gente viu. E aí, eu tenho aqui domínio, contradomínio e imagem, também a definição que nós já vimos. Então, o conjunto A, o domínio da F, ele representou por D de F. O conjunto B, contradomínio de F, ele chama de CD de F. E a imagem, QM de F. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A, nesse formato, ok? Essa relação é uma função, porque todos os elementos estão ligados a um único elemento do conjunto B. E aí eu venho, quem é o domínio dessa função? O domínio é o conjunto onde parte as setas, ou seja, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, quem é o contradomínio dessa função? O contradomínio é o conjunto B que recebe as setas A, B, C, D e E. E quem é a imagem dessa função? A imagem dessa função são os elementos do conjunto B que estão ligados ao conjunto A, ou seja, A, B, C e o E. O D não é, o D ele pertence ao contradomínio, mas ele não é imagem, porque para ser imagem tem que estar ligado ao conjunto A, ok? Então aqui nós definimos o que é uma função, definimos o que é uma relação, definimos o que é um produto cartesiano. Então, nas próximas aulas, nós iremos verificar a identificação desta função através de gráfico e aí iniciaremos alguns detalhes sobre função.